Alô. Senhores jurados, boa tarde. Aqui, meu nome é Valério Filho, sou filho da vítima. Estou como assistente de acusação do processo também. Vou ser objetivo com vocês. Já tem promotores de justiça ali mais que habilitados para falar das provas do processo, mas eu vim passar que eu estava diretamente envolvido com o que aconteceu. No dia 5 de julho de 2012, eu estava em casa, recebi um telefonema às 2h, era minha madrasta, Lorena, desesperada, dizendo que para eu correr para a porta da rádio, que meu pai tinha tomado um tiro. E eu, tentando perguntar o que tinha acontecido, o telefone desligou, eu liguei para o administrador da rádio, que era o Pedro. Ele falou, melhor você vir, porque seu pai tomou uns tiros aqui, já colocou no plural. Aí eu cheguei, fui, então eu estive lá, na hora. Teve uma cena que ficou muito conhecida, eu gostaria de pedir para colocarem o arquivo 6, cena do crime. Todos os que eu mostrar aqui foram juntados no dia 7 de março. Você vê que foi isso que aconteceu, isso que fizeram. Meu pai não arranjou a própria morte. Né? Alguém foi lá e desferiu 6 tiros nele. Como os promotores disseram, né, as coisas não acontecem sem ter uma causa. E quem estava lá na porta, porque pelos depoimentos a gente viu, pela Tércia, que viu o Urbano ali, o Alípio, que demorou 1 minuto para sair da rádio e viu o Urbano ali na porta, ele não ouviu os disparos e saiu da casa dele, ele estava lá na porta da casa dele, esperando meu pai sair, com o celular bodinho no ouvido, com o Figueiredo esperando na esquina seguinte. Quando meu pai saiu, ele fez aquela ligação que foi captada às 13h59, de 10 segundos, e deu o ok para o Figueiredo vir e efetuar os disparos. Quando eu cheguei lá, eu entrei e meu avô ele não chegou a gritar que sabia quem era, como vocês podem perceber.
Mas existia, de fato, todo um sentimento, toda uma percepção da imprensa goiana, de todos, de que o mandante desse crime seria o senhor Maurício Sampaio. Isso não significa que se elegeu ele, ao contrário. Existem determinadas coisas que são naturais. Se o senhor ameaça ele, se o senhor tem uma rixa contra ele, se o senhor tem uma animosidade contra ele, se o senhor faz retaliações reiteradas contra ele e de repente ele sofre alguma coisa, o senhor não pode dizer e falar, meu Deus, por que estão pensando em mim? Então eu entrei lá na rádio e lembro de entrar numa sala e está lá a Lorena, minha madrasta, que tinha me ligado. Eu lembro dela olhar para mim e dizer, isso é coisa do Maurício Sampaio. Porque era mulher dele. E relatou no inquérito que, para ela, meu pai relatava, sim, ameaças do senhor Maurício Sampaio. E eu me lembro de como era aquele período. Porque eu estava andando muito com meu pai. Meu pai andava comigo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu me formei em março de 2011, tirei meu AB em junho de 2011, e juntamente com meu pai estava buscando meus primeiros clientes, e conforme foi dito ontem, né, uma das coisas que a gente buscava era justamente rádios, né, para fazer uma espécie de assessoria tributária, e fomos a todas as rádios de Goiânia. No fim de 2011, inclusive, também, a 730. Uma vez, eu voltei a perguntar para meu pai, e a 730, será que a gente vai conseguir aquele contrato? Ele disse, olha, eu acho que agora não vai dar, porque o Maurício Sampaio está comprando lá. E nem sabia quem era nessa época. Eu não sei, foi mencionado aqui que no ano de 2007, né, foi o primeiro entrever entre eles, por causa da denúncia lá do Barras, do Piauí, e eu não sei se o relacionamento foi bom ou se foi ruim o tempo inteiro até a data do crime. Porque não se tem... Mas uma coisa, um marco temporal eu tenho certeza, que a partir do fim de 2010 já estava irremediavelmente ruim. Em 2011, meu pai entrou na PUC-TV, e assim que ele entrou, o senhor Sampaio deu uma entrevista lá, no programa do André Isaac, que a gente chegou a mencionar, inclusive, né, no depoimento do André. Eu vou pedir para reproduzirem o trecho, o arquivo 1, trecho de entrevista. Como é que é o seu relacionamento com a imprensa? Uma boa e outro lado ruim, né? Tem aqueles que só sabem atacar e aqueles que sabem tratar bem com a gente. O que você já teve de contratempos com a imprensa? Vários casos, né? Mas hoje eu não tenho nenhum amigo, vou dizer que esses grandes amigos, não sei os que eu já citei, mas desafio é sempre que eu não tenho nenhuma simpatia, eu tenho certeza que a recíproca é verdadeira. Eu tenho aqui um colega seu, o Valério, tem o Marçal, são pessoas que eu não tenho nenhuma simpatia por eles, e a recíproca é verdadeira. Não há por que especular se eles tinham inimizade ou não. Ele mesmo falou. Está aqui. Isso aqui é de setembro de 2011. Setembro de 2011. A partir desse momento, o relacionamento só piorou. Em abril de 2012, o pessoal do Atlético já não ia na PUC-TV mais, conforme foi mostrado aqui, 3 meses antes do crime. O André Isaac falou, o técnico Adilson Batista já não recebeu permissão de ir lá, porque meu pai, Valério, lá trabalhava. E se diz que
mas foi só por causa de um programa dos ratos, né? Foi só por causa de uma frase. Não foi por causa só de uma frase. Eu que vivi aquele tempo, lembro do que estava acontecendo. O que acontecia, nos depoimentos aqui, eu dei muita ênfase na questão do racha que existia entre Sampaio e Valdivino de Oliveira, porque o que estava em curso ali no Atlético era um projeto de poder do grupo do Maurício Sampaio. Eles queriam tomar a presidência do Atlético, já tinham comprado a maior rádio de comunicação esportiva do estado, que era a 730, faziam tanta intriga com a Federação Goiana de Futebol, porque queriam tomar a presidência da Federação Goiana de Futebol, conforme foi confidenciado pelo Daniel Santana aqui. Era um projeto amplo de poder, que queria dominar todo o futebol goiano. E existiam interesses financeiros ali no Atlético também. Porque se perdesse popularidade com a torcida, se não conseguisse, se perdesse ingerência sobre o clube, não receberia o dinheiro que estava lá investido. Então, os comentários do meu pai, pela repercussão que tinha, pela popularidade que ele tinha, estavam inviabilizando um projeto de poder e financeiro que Sampaio e seu grupo tinham com o futebol goiano. Era isso que estava acontecendo. Então não é só uma questão dos ratos. A questão dos ratos o provocou, muito provavelmente, pessoalmente. Mas ele era um empecilho nos planos que eles tinham. E da Silva e Figueiredo não eram só pessoas que eles eram parte, eles eram a força armada, eles eram o músculo, o braço desse projeto de poder deles. Não por acaso, o superior deles era diretor de comunicação do Atlético Clube Goianiense. Muita coisa foi dita aqui, né, na parte da defesa. Mas, assim, eu já estou acostumado. Antes dos doutores estarem aqui, eram outros advogados. E a linha sempre foi a mesma. Sempre foi a mesma. Em 2013, durante as audiências, um advogado do senhor Sampaio, Neilton Cruvinel, ficava postando nas redes sociais que meu pai seria usuário de drogas, meu pai que é um homem religioso, testemunho de Jeová, eu cresci como uma testemunha de Jeová, indo para o Salão do Reino, 3 vezes por semana, fazendo serviço de pregação de casa em casa, batendo na casa das pessoas, entregando aquelas revistas, né, Sentinela, Despertai, fazendo estudo bíblico com as pessoas. Mas, então, Neilton ficava falando isso. Quando eu confrontei ele em audiência, ele negou, não postei isso em rede social, não. Postou sim, juntei no processo. Não satisfeitos, em 2014, montaram páginas anônimas na internet para fazer a mesma coisa. Para dizer que meu pai era usuário de droga. Mesma coisa, páginas anônimas dessa vez. Então, esse tipo de comportamento, esse tipo de relação, vem desde muito tempo. E doutor Ricardo Naves, é nos pequenos detalhes que a nossa mentalidade se expressa. É nos pequenos detalhes que a gente se entrega. O senhor nem percebeu o que o senhor disse. O senhor disse a palavra, pode ser alguma coisa relacionada a crimes de periferia. Essa é a mentalidade de vocês. É assim que vocês nos encaram. É assim. Toda a argumentação de todos os advogados foi, claro, primeiro, é fácil dizer que não tem prova quando toda prova que surge, você diz que é falsa. Né? Marcos aqui, não conheço Figueiredo. Não, mas você ligou para ele. Essas ligações são falsas. Esse depoimento é falso. Esses quebra de sigilo aqui é falso. Sim. Agora,
tudo foi baseado no seguinte pressuposto: Maurício Sampaio nunca faria isso. Por quê? É porque ganhava milhões por mês no cartório por causa disso? Essas pessoas não cometem crimes? Não cometem assassinatos? Eu gostaria de reproduzir. Foi perguntado, por exemplo, o que mais. Eu trouxe o Irismar para mostrar uma característica, uma questão importante. Perguntaram, o que mais ele fez? Ele ficou tão assustado que ele foi na televisão. Pode reproduzir o arquivo 5. Interventor de cartório denuncia a polícia que é ameaçado de morte por Maurício Sampaio, indiciado pelo assassinato do cronista esportivo Valério Luiz. Segundo o interventor, o ex-cartorário estaria irritado com o afastamento dos parentes dele do cartório. O caso foi parar na delegacia. Este interventor do cartório, W. Sampaio, que fica no centro de Goiânia, conta que teria sofrido uma ameaça por telefone do empresário Maurício Sampaio, que já foi titular do mesmo cartório. De acordo com Irismar Dantas, ele avisou a mulher de Maurício, que trabalha no cartório, que ela seria demitida. Em janeiro, o interventor já teria mandado embora 2 filhos de Maurício. Ele alega que está cumprindo uma ordem do Tribunal de Justiça que pede que todos os funcionários nomeados no cartório sejam demitidos, já que serão convocados vários concursados. Maurício não teria concordado com esse argumento e ligado para Irismar, fazendo ameaças. Recebi uma ligação no meu celular, que é corporativo, o Maurício Sampaio me ameaçando, de morte inclusive, em razão de eu ter mexido com a família dele. Isso ele já tinha me falado antes, que se eu tivesse mexido com a família dele, eu ia ver com ele. Então, o que é que acontece? Ele falou, inclusive, que ia fazer coisas comigo e com o militar que faz a minha segurança. Ele ficou muito bravo, falou várias palavras, baixo calão, inclusive ele queria ir lá no cartório naquele momento. E para cumprir as ameaças que ele fez, né? Com medo, ele registrou o boletim de ocorrência no 1º Distrito Policial de Goiânia. A vítima já foi orientada a representar contra o Maurício Sampaio. Ela deve comparecer aqui indicando as testemunhas desse fato para que possa também ser chamado aqui o autor para elaborar o termo circunstanciado de ocorrência. Em junho do ano passado, o Tribunal de Justiça de Goiás pediu o afastamento de Maurício Sampaio da função de cartorário e nomeou o então diretor da Divisão de Arrecadação Judicial, Irismar Dantas, para responder pelo cartório. A mudança foi realizada em cumprimento a uma determinação da Corregedoria Nacional de Justiça. Maurício Sampaio foi indiciado pela morte do cronista esportivo Valério Luiz em julho de 2012. De acordo com a denúncia do Ministério Público de Goiás, o crime foi motivado pelas críticas constantes do radialista à diretoria do Atlético Clube Goianiense, da qual Maurício Sampaio era vice-diretor. Gostaria de perguntar uma coisa para os senhores. Os senhores já ameaçaram alguém de morte? Eu nunca ameacei. Isso não é normal. Ele ameaça. Já estava sendo processado por homicídio. Falam que a imprensa falava muito dele, a imprensa falava, e mesmo assim ligou, ameaçou de morte, não qualquer pessoa, mas um funcionário público. E o PM que fazia a segurança dele. Os senhores ameaçam policiais militares? De morte? Que tipo de poder uma pessoa dessa tem para fazer esse tipo de ameaça? E ainda dizer que vai lá na hora. Olha,
para mim estar aqui é horrível, horrível. Eu queria... O que os senhores estavam fazendo há 10 anos atrás? Tem 10 anos, 1/3 da minha vida, eu já estou envolvido nisso. Eu queria que a minha vida tivesse sido diferente, tivesse sido outra coisa. Mas é meu dever estar aqui, em respeito à memória do meu pai e do meu avô. O Dr. Lorival tirou as pessoas aqui do plenário, mas essas 2 pessoas estão aqui comigo agora. E é por eles que eu peço a vocês a condenação dessas pessoas. Dr. Teles Jaime, que tanto fala de Deus, quem tira a vida dos outros é que se acha Deus. Coloquem a foto aqui, por favor, a foto 2. Não. Foto 2. Isso aí é captura de tela. Aquela ali é uma imagem do Marcos. Eu nem ia falar do Marcos, mas assim, sabem como é que descobriram que o Marcos estava em Portugal? Não foi nem eu que descobri, me contaram. Porque a sogra dele tem um salão de beleza lá no Real Conquista e estava rindo lá, dizendo que o Marcos tinha ido para Portugal e rindo da gente, perguntando o que a família do Valério vai fazer agora. E aí uma pessoa no salão de beleza ficou indignada, me ligou, me contou e passou qual que era a rede social da esposa dele. Foi aí que eu peguei as fotos e passei para o Dr. Lorival. Estava lá rindo. Porque a gente, aquela minha irmã, Laura, minha mãe, Andréia. Todos nós temos família. Mas a única que foi destruída de verdade aqui foi a minha. Muitos estão aqui com seus filhos, e eu gosto de acreditar que os filhos que estão aqui, se o pai de vocês tivesse sido baleado no meio da rua, vocês estariam aqui no meu lugar fazendo a mesma coisa. Queria passar a foto 3. Aquele ali é meu pai, criança, meu avô, Mané, ironicamente no campo do Atlético, em 1973. E por fim a foto 4. Aquilo ali é um tweet que meu pai colocou pouco antes de entrar na PUC TV. Né? Não vou me deixar embrutecer, eu acredito nos meus ideais. Podem até maltratar meu coração, mas meu espírito ninguém vai conseguir quebrar. Ele estava animado quando ele entrou na PUC TV, porque ele saiu da TBC por divergências com meu avô dizia, Valério, você não pode falar o nome das pessoas, aqui é uma TV do governo e tudo. Ele foi para a PUC TV justamente para ele ter mais liberdade para falar, ele estava animado com a profissão dele. Alguns meses depois, pouco antes do crime, o que eu me lembro é ele falando em largar a profissão, estava me ajudando tanto a conseguir contrato, porque ele queria que eu e a Lorena desse certo logo, para ele não precisar mais depender da rádio, não precisar mais depender da TV. Meu pai nunca andou armado, nem com arma de fogo, nem com arma não letal, com nada. E uma semana antes, pela primeira vez na minha vida, eu escutei um barulho de tensão lá em casa, um barulho assim, fui lá na sala, estava ele com um taser. O que é isso, pai? Ele falou, é para proteção. Nunca tinha visto ele com nada disso. Ele sabia que alguma coisa ia acontecer com ele. Só não esperava que seria montada uma operação militar para tirar a vida dele. Com pessoas que recebem dinheiro dos meus tributos e, ao invés de estar me protegendo, traem a confiança depositada pela sociedade nas suas fardas para vir e matar meu pai 2 horas da tarde na frente do trabalho dele. Isso não pode ser aceito. Os senhores são os únicos que têm o poder nesse momento de parar essas pessoas,
Porque elas não param. Se foram 10 anos para chegar aqui, 10 anos de muito sofrimento. Eu só queria que os senhores tivessem a confiança também de que 10 anos chegou para esse julgamento acontecer, porque todas as instâncias possíveis averiguaram a legalidade e a integridade das provas que estão aqui. O processo não demora 10 anos para ir a julgamento com prova falsa e ilegal dentro dele, não. Eu peço aos senhores, não é só a vida deles que está na mão de vocês agora, a minha também, porque tiraram a vida do meu pai 10 anos da minha. E é vocês que podem agora fazer história, mandando um recado para o mundo inteiro, de que não importa quão rico você seja, não importa o quão influente você seja, o poderio militar que você tenha, você não pode calar as pessoas, você não pode se achar Deus, e que com esse veredito vocês irão provar que nós somos verdadeiramente, como o Dr. Thales já me disse, semelhantes. Muito obrigado.